Aqui está o paradoxo que define a nutrição de endurance em 2026. Para se adaptar melhor, para se tornar um sistema energético mais eficiente, mais poderoso, mais resiliente, o atleta precisa, em certas condições, treinar em escassez de carboidrato. A sinalização molecular que dispara a biogênese mitocondrial, que aumenta a densidade enzimática, que expande a capacidade oxidativa, essa sinalização é mais intensa quando o glicogênio está baixo. O músculo se adapta melhor quando a demanda excede a oferta. E para competir melhor, para extrair o máximo desempenho num dia específico, numa prova específica, o mesmo atleta precisa chegar com carboidrato abundante. Glicogênio maximizado, ingestão durante a prova otimizada, intestino preparado para receber 90 a 120 gramas por hora sem protesto. A forma imediata exige abundância do mesmo substrato que a adaptação exige escassez. Treinar sem, competir com. O mesmo substrato, objetivos opostos, o mesmo atleta. Navegar essa tensão, saber quando restringir para adaptar e quando abastecer para performar, é onde está o estado da arte da nutrição de endurance hoje. Não em escolher um lado, em aprender a periodizar. Este é o Substrato, episódio 10, o último episódio desta série. Treinar sem, competir com. Isto é o MetaLab Performance, onde desmontamos mitos da fisiologia e reconstruímos a ciência da performance. Eu sou Abdalan da Gama e neste podcast exploramos o metabolismo, a fisiologia e a bioquímica que realmente determinam o desempenho humano. A pergunta que abriu essa linha de pesquisa foi formulada por volta de 2005 e ela é bem direta. Se atletas devem competir com máxima disponibilidade de carboidrato, deveriam também treinar com máxima disponibilidade ou há um custo adaptativo em sempre treinar em estado de alta disponibilidade? A resposta começou com um estudo de Hansen e colaboradores, publicado no Journal of Applied Physiology em 2005. O design utilizava o mesmo modelo de perna única que Bergstrom havia utilizado 40 anos antes, elegantemente simétrico. Sujeitos treinavam ambas as pernas, mas em condições diferentes. Uma perna treinava com glicogênio reposto, alta disponibilidade de carboidrato, a outra treinava com glicogênio já parcialmente depletado pela sessão anterior, baixa disponibilidade. Mesma carga de trabalho, mesma intensidade, mesma duração. A única diferença era o estado do glicogênio no início de cada sessão. Após semanas de protocolo, as biópsias revelaram uma diferença clara. A perna que treinou consistentemente com baixo glicogênio havia desenvolvido maior atividade das enzimas oxidativas, o maquinário mitocondrial que permite usar gordura e carboidrato com mais eficiência. A perna que treinou com glicogênio alto não havia aumentado essa atividade enzimática na mesma magnitude. O mesmo trabalho mecânico, estímulo adaptativo diferente. A escassez era o sinal. O mecanismo molecular identificado nos anos seguintes a esse estudo é hoje bem estabelecido. Quando o glicogênio muscular está baixo, uma proteína chamada AMPK, adenosina monofosfato quinase, fica ativa. A AMPK é o sensor de energia da célula. Ela detecta a razão entre AMP e ATP quando ATP cai e AMP sobe, indicando déficit energético, a AMPK ativa. A AMPK ativada fosforila e ativa
uma proteína chamada PGC-1-alpha. O PGC-1-alpha é frequentemente descrito como o maestro das adaptações mitocondriais. Ele orquestra a transição de genes que codificam proteínas mitocondriais, as enzimas, as proteínas de transporte, as estruturas que fazem a mitocôndria funcionar. Mais PGC-1-alpha ativo significa mais sinalização para a biogênese mitocondrial, para criar mais mitocôndrias maiores, mais eficientes. Em linguagem funcional, quando você treina com glicogênio baixo, o músculo recebe um sinal que diz: precisamos de mais capacidade oxidativa. E ele responde ao longo de semanas e meses de estímulo repetido, tornando-se mais eficiente no uso de qualquer substrato disponível. O conceito que emergiu dessa linha de pesquisa, principalmente dos grupos de pesquisa de John Hawley e Louise Burke, que colaboraram extensivamente com Juckendrup e outros, foi chamado de Train Low, Compete High. Periodização de carboidrato, não uma dieta cronicamente baixa em carboidrato, mas uma estratégia de selecionar sessões específicas para executar um estado de baixo glicogênio. O protocolo mais estudado é o Sleep Low. O atleta depleta o glicogênio com uma sessão de treino vespertina. Durante a noite, não repõe carboidrato. Pela manhã, executa uma sessão de baixa intensidade, longa, aeróbica, em estado de depressão. O músculo, faminto de glicogênio, sinalizando via AMPK e PGC-1-alpha, responde com adaptação mais intensa do que responderia se o glicogênio estivesse repleto. E os treinos com alta intensidade, intervalos, treinos específicos, competições, são sempre executados com glicogênio repleto. A qualidade do treino intenso não é sacrificada. Apenas as sessões de base, de recuperação ativa, de endurance suave, essas se tornam o laboratório da adaptação em escassez. O conceito é elegante, o mecanismo é sólido, e aqui está a tensão honesta que o campo ainda não resolveu. A tradução de adaptações moleculares para melhora de performance real é mais frágil do que o entusiasmo inicial sugeria. Meta-análises sobre Train Low mostraram resultados inconsistentes em performance de contrarrelógio. O custo sobre a qualidade de treino intenso, sobre expressão de potência em alta intensidade, sobre função imune, é real. E a janela entre estímulo adaptativo suficiente e comprometimento de recuperação e imunidade é mais estreita do que os protocolos de laboratório sugerem. O Train Low é uma estratégia válida e utilizada por atletas de elite. Não é uma panaceia. E entender essa distinção é o que separa o uso inteligente da adoção cega. Enquanto o Train Low explorava a fisiologia da escassez, uma linha paralela de pesquisa estava investigando o oposto: o que acontece com o intestino quando você o expõe progressivamente a doses crescentes de carboidrato durante o exercício. No episódio anterior desta série, discutimos o teto de 60 gramas por hora e a descoberta de Juckendrup sobre os múltiplos transportadores. Misturas de glicose e frutose na proporção 2:1 e mais tarde 1:0,8 permitiram ultrapassar esse teto, chegando a 90 gramas por hora com benefício de performance. Mas havia um problema prático que os estudos de laboratório não capturavam completamente. A maioria dos atletas que tentavam ingerir 90 gramas de carboidrato por hora durante uma prova real, sem preparo específico, relatava desconforto gastrointestinal significativo, náusea, estufamento, cãibras, em casos extremos, interrupção da prova.
O intestino humano, exposto a uma dose alta de carboidrato sem adaptação prévia, não responde bem. Mesmo com a estrutura de múltiplos transportadores, mesmo com SGLT1 e GLUT5 trabalhando em paralelo, o sistema gastrointestinal completo não era imediatamente capaz de processar esse volume. A pergunta que Ricardo Costa, Aitor Beribai, Ilkendrup e outros pesquisadores começaram a investigar foi: o intestino pode ser treinado para tolerar e absorver doses mais altas de carboidrato? Da mesma forma que o músculo se adapta ao exercício, o intestino pode se adaptar à carga de substrato? A resposta foi sim, com qualificações importantes. O gut training, treinamento intestinal, funciona por mecanismos ainda parcialmente sob investigação, mas com contornos razoavelmente estabelecidos. Primeiro mecanismo, upregulation de transportadores. Exposição repetida a doses altas de carboidrato durante o exercício parece aumentar a expressão de SGLT1 e GLUT5 na mucosa intestinal. Mais transportadores disponíveis significa maior capacidade de absorção por unidade de tempo. É o mesmo princípio que faz a densidade mitocondrial aumentar com treino aeróbico crônico. O sistema responde à demanda repetida, ampliando a infraestrutura. Segundo mecanismo, redução da permeabilidade intestinal. O exercício intenso compromete transitoriamente a barreira intestinal, aumenta a permeabilidade entre as células do epitélio. Isso contribui para sintomas gastrointestinais durante e após o esforço. Atletas que treinam regularmente com alta ingestão de carboidrato durante o exercício parecem desenvolver maior resistência a essa perturbação de permeabilidade. Terceiro mecanismo, adaptação motora gastrointestinal. A motilidade do intestino, a velocidade com que o conteúdo se move, pode se adaptar a padrões de ingestão repetidos. O esvaziamento gástrico e o trânsito intestinal respondem a treinamento da mesma forma que respondem à alimentação habitual. O resultado prático desses mecanismos combinados, atletas que executam protocolos de gut training por 4 a 8 semanas, exposição progressiva a doses crescentes de carboidrato durante sessões de treino de longa duração, conseguem chegar a ingestões de 90 gramas por hora com desconforto gastrointestinal significativamente reduzido. Em atletas de ultradistância, corrida de aventura, Ironman, ultramaratonas, eventos de montanha de vários dias, estudos documentaram ingestões de 120 gramas por hora sendo toleradas e associadas a benefício de performance. O intestino não é um gargalo com capacidade fixa, é um sistema com plasticidade adaptativa, responde ao treinamento, e o que parece impossível sem preparo torna-se rotina com a adaptação progressiva. Essa descoberta, talvez mais do que qualquer outra dessa série, tem implicação prática imediata para atletas de longa distância. A estratégia nutricional de prova não pode ser executada pela primeira vez na prova. Precisa ser treinada progressivamente com as mesmas doses que serão usadas na competição. O intestino é um tecido e tecidos se adaptam ao estresse que você aplica sobre eles, se você aplicar com inteligência. Ao longo dessa série, retornamos várias vezes à tensão entre a afirmação científica e o produto que ela gera. O Gatorade, antes de sua base científica, o Fat Adaptation generalizado além do contexto em que os dados o sustentavam, os géis com múltiplos transportadores vendidos sem clareza sobre a necessidade de gut training para absorção efetiva,
Em 2026, essa tensão atingiu um nível de complexidade que não havia existido antes. Porque, pela primeira vez na história da nutrição de endurance, a ciência de ponta e o marketing de ponta estão no mesmo lugar. E distingui-los exige mais do que bom senso. A ciência de ponta em 2026 é a seguinte: atletas bem adaptados, com gut training adequado, com ingestão progressivamente treinada, conseguem absorver e oxidar 90 a 120 gramas de carboidrato por hora em provas longas. Isso está documentado em estudos com atletas de elite em contextos ecologicamente válidos. O mecanismo de múltiplos transportadores é sólido, o gut training é real, o benefício de performance em provas acima de 2 horas é mensurável e consistente. O marketing de ponta em 2026 é também abundante. Géis com concentrações de carboidrato acima de 40 gramas por unidade, bebidas com proporções de glicose e frutose cuidadosamente calibradas, barras projetadas para ciclistas com demanda calórica de 6 horas de esforço contínuo, hidrogéis de alginato com alegações de absorção superior, mistura de polissacarídeos de cadeia longa com promessa de liberação sustentada. O problema não é que esses produtos sejam fraudulentos. A maioria tem base em princípios fisiológicos legítimos. O problema é a ausência de gradação entre o que a ciência demonstrou de forma robusta e o que é extrapolação, otimismo ou claim comercial sem RTC, estudo clínico randomizado controlado, independente de qualidade adequada. Quero oferecer um framework simples para navegar nessa fronteira. Pergunta 1. O dado vem de um RTC independente, randomizado, controlado, com grupo placebo, ou de um estudo observacional de caso ou patrocinado pelo fabricante? A distinção é importante porque estudos patrocinados pela indústria têm, em média, tamanho de efeito superior aos estudos independentes. Não porque haja fraude necessariamente, porque há viés de publicação, de design e de seleção de desfecho. Pergunta 2. O desfecho medido é ecologicamente válido? Performance em protocolo de laboratório, com potência em rolo de treino por 20 minutos controlados, é relevante, mas não é o mesmo que desempenho em prova real de 5 horas, com variação de terreno, temperatura e intensidade. Desfechos de laboratório são mais controláveis e mais publicáveis. Desfechos de campo são mais relevantes e mais difíceis de medir. Pergunta 3. O efeito foi replicado por grupos independentes ou existe apenas no laboratório de origem? Em nutrição esportiva, como em qualquer área da ciência aplicada, resultados que não se replicam merecem cautela antes de se tornarem protocolo. Com essas 3 perguntas, a maioria das alegações de produtos de nutrição esportiva cai em um de 3 grupos. Grupo 1. Base sólida, múltiplos transportadores, gut training, carbo loading moderno, ingestão de carboidrato em provas acima de 90 minutos, dados robustos, replicados, mecanismo claro. Grupo 2. Promissor, mas incompleto. Hidrogel de alginato, formas específicas de carboidrato com alegação de absorção superior, dados existentes, mas insuficientemente independentes ou com tamanho de efeito menor do que o marketing sugere. Grupo 3. Especulativo. Grande parte das alegações de timing de nutrientes, de formas específicas de carboidrato com benefícios cognitivos únicos, de stacks nutricionais pré-prova com múltiplos ingredientes. Mecanismo plausível, dados fracos ou ausentes. A nutrição de endurance em 2026 tem um núcleo sólido e uma periferia expansiva. O núcleo sobrevive ao escrutínio.
a periferia merece ceticismo proporcional ao ônus da prova apresentado. Esta série contou a história do que o campo descobriu. É honesto terminar com o que ele ainda não sabe. A pergunta em aberto, número 1. Qual é o período de gut training mínimo eficaz? Os estudos existentes usam um protocolo de 4 a 8 semanas, mas não sabemos com clareza se 2 semanas são suficientes para um atleta específico em uma prova específica. Não sabemos se o gut training é reversível, se o atleta que parar de treinar com autoingestão por semanas perderá as adaptações. Não sabemos a taxa de adaptação interindividual. Há atletas que respondem rapidamente, outros que precisam de mais tempo, e os determinantes dessas diferenças não estão claros. Pergunta em aberto, número 2. Qual é o teto real de absorção com gut training completo? Os dados atuais documentam 90 a 120 gramas por hora em atletas bem adaptados. Mas esses estudos foram conduzidos em condições específicas de intensidade, temperatura e hidratação. O teto absoluto, se ele existe, ainda não foi estabelecido de forma robusta. E há variabilidade individual considerável que os valores médios dos estudos não capturam. Pergunta em aberto número 3. Como o Train Low interage com o Gut Training? São estratégias que operam em direções opostas em relação à disponibilidade de carboidrato. Train Low exige depleção periódica. Gut Training exige ingestão progressivamente alta durante o treino. Como periodizar as duas ao longo de um macrociclo de treinamento sem comprometer nenhuma das duas adaptações? Essa questão não tem protocolo estabelecido com dados robustos. Pergunta em aberto número 4. O carboidrato oral, sem ingestão, o efeito do mouth rinse, tem limites de duração ou de frequência? O efeito foi demonstrado em provas de 60 minutos. Em provas de 3, 4, 5 horas, onde o substrato é de fato limitador, qual é o papel relativo do sinal oral versus o substrato absorvido? Essa integração entre o mecanismo central e o mecanismo periférico em provas longas não está resolvida. Pergunta em aberto número 5, a mais fundamental. As adaptações moleculares do Train Low se traduzem em melhora robusta de performance real? O mecanismo é sólido, a biogênese mitocondrial é real, a ativação de AMPK e PGC1-alfa com glicogênio baixo é documentada. Mas meta-análises sobre o efeito em performance de competição mostram resultados inconsistentes. A distância entre a adaptação molecular e performance mensurável em prova real permanece, em 2026, o problema não resolvido mais importante da linha de pesquisa de periodização de carboidrato. Essas perguntas abertas não diminuem o que foi descoberto. Elas são a marca de um campo vivo, um campo onde a ciência ainda tem trabalho para fazer. E para o atleta que ouviu essa série até aqui, a mensagem mais prática poderia ser esta: o que está estabelecido é suficiente para transformar sua nutrição de endurance. O que está em aberto é o que vai ocupar a próxima geração de pesquisadores. Você não precisa esperar pelas respostas para aplicar o que já se sabe com solidez. Claude Bernard estava num laboratório parisiense em 1856. Não estava pensando em atleta, estava pensando no organismo vivo como sistema de regulação e descobriu que o fígado fabrica e armazena glicose. 64 anos depois, Crowe e Lindhardt mediram que o carboidrato produz 8% mais ATP por litro de oxigênio do que a gordura. Não era uma recomendação nutricional, era termodinâmica.
45 anos depois disso, Bergström colocou uma agulha no músculo de um ciclista em Estocolmo e mediu o que acontecia com o glicogênio durante o exercício. A correlação foi linear e o campo nunca mais foi o mesmo. Depois vieram o carboloading, as bebidas esportivas, a era da gordura, o gargalo intestinal, os transportadores e o gut training. E um ciclista que bochechou açúcar e cuspiu e foi mais rápido. 170 anos de ciência, de laboratórios parisienses a scanners de fMRI, de glicogênio em fígado de animal a PGC-1-alfa em músculo de atleta de elite. O que essa história ensina não é só nutrição, ensina que o conhecimento científico avança de forma não linear, que uma descoberta fundamental pode levar décadas para encontrar sua pergunta prática, que afirmações legítimas se transformam em dogmas quando perdem seu contexto, que o debate, mesmo o debate equivocado, pode forçar um campo a um rigor que o conforto do consenso nunca exigiria. Ensina que o metabolismo humano não é simples, não é inteiramente muscle-bound, limitado pelo que acontece no músculo, não é inteiramente brain-bound, regulado apenas pelo sistema nervoso central. É as duas coisas ao mesmo tempo, interagindo com uma sofisticação que a ciência ainda não está cartografando. E ensina que o atleta que entende essa sofisticação tem uma vantagem que vai além de qualquer protocolo específico, porque protocolos mudam, produtos evoluem, recomendações são revisadas, mas quem entende os mecanismos, quem sabe por que o glicogênio é importante, como o intestino se adapta, o que o cérebro regula, quando a escassez serve e quando a abundância serve, esse atleta consegue avaliar qualquer nova evidência pelo que ela realmente diz, não pelo que o marketing diz que ela diz. Este foi o Substrato, 10 episódios, 170 anos, de uma molécula descoberta por acidente a uma fronteira que ainda está sendo traçada. Obrigado por ter chegado até aqui. Este foi o MetaLab Performance, fisiologia real para quem leva performance a sério, porque entender o corpo de verdade muda a forma como você treina.